agradecer ainda os nossos vereadores, Bruno Rossi, vereador Éder Borges, vereadora Indiara Barbosa, vereador Lawrence Nogueira, vereadora Mary Martins, vereador Renan Sesquim, vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Obrigado aos nossos vereadores também pela presença, nossos secretários, secretária do Meio Ambiente, Maria do Carmo Oliveira Dias. Prefeito, por gentileza. Bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer, pedindo a atenção de todos, por favor. Quero agradecer aqui a presença de todos, da imprensa, principalmente, que tem um papel importante de divulgação desse contrato, que é um grande marco para a nossa cidade. Há muitas décadas, Curitiba não dava um salto no transporte coletivo, como nós estamos começando uma nova etapa hoje. Nós somos a primeira capital, a primeira cidade do país a dar um grande salto na concessão, que envolve integrações temporais, eletromobilidade, descarbonização da frota e investimento maciço numa concessão. Eu quero agradecer meu amigo e parceiro Paulo Martins, meu vice-prefeito. Quero agradecer o Ogeni, da URBS, a Ana Jaime do IPUC, todo o time, que o tempo todo trabalharam em reuniões exaustivas, em avanços importantes, para nós chegarmos aqui hoje. Cumprimentar o secretário do governo, Faquinello, procuradora doutora Vanessa, ao Marcos Souza de Comunicação, a Ilza do Meio Ambiente, ao Jamur da Obras, ao Vitor do IPUC, todos, em nome de todos que colaboraram muito para que a gente chegasse aqui hoje, vocês e suas equipes. Agradecer o Serginho do Posto, nosso líder, vereador Bruno Rossi, Indiara Barbosa, Tânia Guerreiro, Lawrence Nogueira, Mary Martins, Renan Sesquim, Éder Borges, acho que são esses. A todo o time da Prefeitura. E agradecer também ao BNDES, Luciene e Paula, em nome de vocês, agradecer todo o time do consórcio que foi contratado e que fez um serviço de qualidade, de primeira. Beto, muito obrigado. Beto Len César, representando o consórcio atual, obrigado. Dr. Regis, do Ministério Público, Paulo Nauyaki, a todos que estão aqui. Eu estou feliz. Eu passei uma eleição inteira dizendo que o maior desafio que a nossa gestão tem é essa nova concessão do transporte coletivo. Eu estou feliz porque nós estamos com avanços muito consistentes, um contrato muito importante, um projeto muito importante. E começar dizendo que nós estamos dando um salto na modernidade. A RIT, a Rede Integrada de Transporte, se transforma no SIM, Sistema Integrado de Mobilidade, preparando a mobilidade do futuro, a integração de modais. Eu acabei de falar com a imprensa que nós tivemos avanços importantes ao longo desses 8 meses de mandato. Novos ônibus, novas integrações, novos investimentos, novas linhas. Tudo o que aconteceu até agora é garantido o avanço na próxima concessão. Mas a nova concessão traz coisas importantes. Nós estamos fazendo uma concessão pública com características de PPP. O que tem de bom dos dois modelos está dentro dessa nossa concessão, que a partir de hoje, e já está no site da URBS e no site da Prefeitura, totalmente disponível para a consulta pública da população. Nós queremos ouvir a população de Curitiba. Dia 1º de outubro, dia 15 de outubro, às 19 horas, 2 audiências públicas presenciais no Salão de Atos do Parque Barigui. A toda a comunidade, a toda a sociedade civil, aos vereadores que têm sido muito parceiros nessa ação, estará disponível a consulta pública presencial, com linhas de ônibus gratuitas saindo do terminal do Campina do Siqueira. Importante ação. Quero agradecer aos vereadores que aprovaram a lei do transporte coletivo em agosto, que garantiu 2 coisas importantes. A garantia da nova concessão e o período de transição que nós estamos vivendo aqui hoje, de até 24 meses, com compromisso de não subir a tarifa. Até 24 meses.
Mas a nossa programação é, a partir de hoje, consulta pública, novembro, o lançamento do edital, janeiro, o resultado na Bolsa de Valores da B3 em São Paulo, transparência para a população da cidade, e junho, a entrada da nova concessão. Ou seja, há a possibilidade de, em menos de 12 meses, o contrato de transição parar. Hoje à tarde, os técnicos da Prefeitura e do IPUC já se reunirão com os técnicos do Tribunal de Contas, para todo o alinhamento técnico-jurídico e tirar dúvidas. Eu, segunda-feira, irei às 11 horas da manhã levar com a equipe que está aqui o contrato e entregar na mão do presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Ivens Linhares. O contrato ele traz inovação. Ele deixa o custo do quilômetro, o custo por passageiro para quilômetro rodado. Ele traz ônibus com ar-condicionado. Ele traz ônibus no parador, nos pontos de ônibus com piso baixo. Ele traz de volta o circular centro. Ele traz a eletrificação da frota com 265 ônibus, entre eles 166 biarticulados. Todos os biarticulados da cidade serão elétricos, bem como toda a linha Inter 2 e Interbairros 2. E traz ônibus novos, Euro 6, descarbonizando a frota com combustíveis menos poluentes, como o Euro 6 e biodiesel, quem sabe, no futuro. O contrato está aberto para inovações que sejam introduzidas ao longo do contrato, se for necessário. Ele remunerará as empresas por indicadores de qualidade, pontualidade, manutenção da frota, segurança, atendimento. Esse é um contrato que foi feito na boa capacidade do BNDES, da equipe técnica da Prefeitura, para ter uma boa linha, uma boa briga na concorrência, para que os operadores do sistema façam uma boa disputa e diminuam o preço. O que é importante? Os valores da atual concessão são muito parecidos com os valores da próxima concessão. Há, claro, que é um aumento, há um reajuste da inflação e é um investimento público também para garantir a boa qualidade do transporte. E, sem dúvida nenhuma, com a nova concessão, nós vamos continuar a manter uma tarifa justa na cidade. Para concluir e passar a palavra aos demais. No fim do dia, a população quer 3 coisas: ônibus de qualidade, ônibus no horário e tarifa justa. No fim do dia, a população quer isso. E esse é o meu compromisso com a população da cidade de Curitiba. Muito obrigado aos técnicos da Prefeitura, muito obrigado aos técnicos do BNDES contratados, muito obrigado aos vereadores e vereadoras da nossa cidade pelo apoio, e vocês têm um papel fundamental agora na discussão, na audiência pública. E muito obrigado ao meu time de secretários e secretárias que se dedicaram muito nesse processo. Curitiba entra, a partir de agora, numa nova era do transporte coletivo. Para consolidar a nossa qualidade no transporte, na ponta para o passageiro, e a nossa fama internacional de ter um dos melhores transportes públicos do mundo. Com alegria, com honra, trazemos essa informação e agora vamos ouvir a população. População, nós queremos te ouvir. Traga sua sugestão. Você que está todo dia no transporte, você tem algo importante a colaborar conosco e nós vamos te ouvir. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Nosso prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, senhoras e senhores, dando sequência então nos pronunciamentos, nós vamos ouvir uma saudação para o presidente da URBS, Ogeni Pedro Maia Neto. Bom dia a todos. Bom dia, prefeito Eduardo Pimentel, vice-prefeito Paulo Marcelo Faquinello, secretário de governo, doutora Vanessa, nossa procuradora-geral, Mark, secretário de comunicação, nosso líder na Câmara, o vereador Serginho do Posto, a Luciene, do BNDES, a Ana Jaime, do IPUC, ao Vitor, nosso secretário de Finanças. E eu quero agradecer também aqui, prefeito, a equipe da URBS, que está aqui em peso, que está incessantemente para que esse projeto acontecesse, a equipe do IPUC, que também está presente, que também trabalhou incessantemente em conjunto
Foram 2 anos, prefeito. 2 anos de trabalho extenso. Iniciamos esse trabalho de construção desse novo processo exaustivo de levantamento de dados, levantamento de campo. Chegamos esse ano numa segunda fase, no início de janeiro, para a construção efetiva da modelagem do contrato de concessão. Conseguimos, prefeito, com esta modelagem nova, criar uma estrutura de garantias que nós entendemos que seja um ganho muito grande, inclusive na concorrência que vai se estabelecer entre as empresas. Essa estrutura de garantia leva menos risco ao projeto e, portanto, um maior desconto na hora da oferta na concessão. Também, prefeito, teremos, como o senhor já citou, a integração temporal ampla e as subvenções e os subsídios para que nós possamos ter a modicidade tarifária. Então, subvenções e subsídios, elas vão ter em relação à frota, para a compra de novas frotas, e os subsídios para a modicidade tarifária, que é o que todos querem, que a passagem não suba e fique módica a preços bons para quem usa o transporte coletivo. Também esse contrato prevê, prefeito, um aumento de 3,5% na quantidade de passageiros. Isso significa aproximadamente 500 mil passageiros a mais por mês dentro do sistema. 2 de BRTs e 3 lotes regionais. O primeiro lote de BRT com aproximadamente um custo de 4,81 bilhões e os outros lotes todos na faixa de 3 bilhões a 3 bilhões e meio. Portanto, um edital muito equilibrado entre os lotes para que não haja disparidades entre os operadores. Investimento em infraestrutura de eletropostos públicos, através do processo de subvenção também. E também, prefeito, novos indicadores de qualidade. Serão 9 indicadores de qualidade. 2 na adesão do passageiro, que são reclamações e satisfação de passageiros. 4 em processos das concessionárias, que serão sinistros de trânsito, confiabilidade de frota, irregularidades e inspeção de frota. 2 que serão da prestação de serviço, que é o cumprimento das viagens, e o cumprimento do perfil de frota, ou seja, se ele colocou na rua aquele ônibus que foi projetado para o sistema. E uma de recursos, que é o estado da infraestrutura delegada, ou seja, nesta concessão, as concessionárias farão as manutenções de terminais e estações tubo que hoje estão em responsabilidade da URBS. Com isso, prefeito, eu acredito que nós vamos conseguir o que o prefeito pediu e nos encomendou, que é a tarifa mais justa, o transporte de qualidade e o transporte no horário. Obrigado. Presidente da URBS, Eugênio Pedro Maia Neto. Agradecemos a presença do promotor de Justiça do Ministério Público, prefeito, o doutor Regis Sartori, do Ministério Público Paraná. Obrigado pela presença, prefeito. Muito obrigado, doutor Regis, mais uma vez, importante a tua presença. Obrigado, Geni. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes objetivos nossos é trazer novamente o usuário para o transporte coletivo, com esse aumento de até 500 mil passageiros por mês. Eu queria 2 coisas reforçar novamente. Uma, integração temporal ampla na cidade de Curitiba. O usuário que pagar uma passagem poderá fazer integração com qualquer linha, em terminal, em estação tubo e ponto de ônibus. Fundamental. E a outra, o que prevê a concessão é um fundo garantidor estruturando e garantindo a segurança financeira da operação na cidade de Curitiba. Então, 2 informações importantes. Agora, passo a palavra para a Ana Jaime, presidente do PUC. Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Cumprimento toda a mesa aqui. O que acho que é importante dizer, acho que reforçando tudo que o prefeito já colocou e eu geri, essa tem sido uma jornada muito intensa, em que pese que o nosso trabalho com o BNDES começou há 2 anos, é importante dizer que há mais tempo a gente já vem gestando esse processo, encontrando caminhos. E porque ele tem o papel de pensar a cidade. A gente tem uma visão de futuro, claro. Essa proposta que hoje chega para discussão com a sociedade é a forma da gente materializar essa visão de futuro, que é a gente alcançar 0 emissões no transporte público coletivo, uma meta que já vinha colocada como diretriz no nosso plano diretor
e no nosso plano de ação climática. Uma visão para 2050, mas que ela precisa ganhar ações concretas no presente. E essa nova concessão traz esses elementos. Um outro ponto importante de destacar, que teve presente aqui nas falas, nós estamos desenhando um sistema para que, de fato, os deslocamentos sustentáveis na nossa cidade sejam os protagonistas. Nós queremos que as pessoas usem mais o transporte público coletivo e, assim como modos de deslocamento mais sustentáveis, seja o carro compartilhado, a bicicleta compartilhada, o caminhar pela cidade. Junto com a nova concessão, nós também estamos vivendo, nesse momento, a revisão do nosso plano diretor, que é uma grande oportunidade para a gente convergir isso tudo e dando mais materialidade. Um outro ponto que é importante destacar, essa nova concessão, ela vai consolidar investimentos importantes que já estão em curso na cidade, como as obras que estamos realizando no Inter 2 e no corredor do BRT Leste-Oeste. Além de toda essa obra de infraestrutura, essa qualificação na pavimentação, na calçada, no paisagismo, conceitos importantes que nós estamos consolidando, como falar mais do que um ponto de ônibus, mas falar de um hub de mobilidade, onde todos esses modais se encontram, facilitando a vida do cidadão, gerando atratividade para que essa possa ser a opção número 1 dos nossas pessoas que moram aqui em Curitiba, que é escolher esse sistema integrado de mobilidade, porque isso reforça um valor que é muito caro para Curitiba, que é o valor da sustentabilidade. Isso é orgulho é o orgulho das pessoas que moram aqui, da gente ter essa característica de ser percebido pelo mundo como uma cidade sustentável, preocupada com as suas pessoas, mas também preocupada com o planeta. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Quero agradecer a todos de novo. Acho que tanto ao time da URBS, eu quero fazer até, Eugênio, um agradecimento especial. Eu acho que sempre tem pessoas que se destacam dentro desse processo. Então, Heloísa, acho que obrigada por toda também a tua contribuição, a tua liderança. Ao time do IPUC, muitas pessoas participaram, mas Virgínia aqui também se dedicou muito, foi muito tempo dedicado, né? E a equipe, Luciene, Paulinha, acho que você foi uma guerreira também, acho que nesse processo de colaboração intenso para a gente poder entregar, né? Acho que a gente finda uma jornada hoje aqui e a gente inicia uma outra, que é essa discussão com a sociedade. Então, obrigada a você e Arlindo, em teu nome, acho que, e pelo consórcio que você representa e você lidera também, agradeço muito essa ajuda até aqui e agora renovam-se as nossas energias para essa próxima etapa que se inicia. Muito obrigada. Nossa Ana Jaime, presidente do IPUC. Nós vamos ouvir agora, representando a Câmara Municipal, nosso líder do governo na Câmara, vereador Serginho do Posto. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o senhor prefeito Eduardo Pimentel e dizer que a Câmara se faz presente num momento muito importante para a cidade. A cidade se consolidou por esse sistema de transporte coletivo, prefeito, mas a Câmara também tem a responsabilidade, agora, com as alterações dos dispositivos que se tornaram possíveis, a lei, de uma forma legal, ir para o novo modelo de concessão. Então, a partir do momento em que a lei colaborou com essas alterações, a 16.552, ela se torna viável a esse novo modelo que está se estabelecendo, de uma sustentabilidade do sistema, uma inovação do sistema. Eu acho que é isso que a população mais precisa desse serviço público. Eu acho que é uma das concessões mais importantes também da cidade, e eu quero cumprimentar na figura do secretário de governo, meu colega Marcelo Fachinello e Dona Jaime, todos os secretários e secretárias presentes. Também quero saudar aos regionais, dizer que eu acho que foi construído com várias mãos esse projeto dentro da administração pública, e também quero fazer uma referência, uma citação dos meus colegas presentes. Ao Bruno Rossi, presente, Eder Borges, Indiara Barbosa, Mores Nogueira, Nery Martins, o Renan Sesquim e a vereadora Tânia Guerreiro, e as assessorias de alguns vereadores que não puderam estar presentes, como também o nosso presidente Tico Kuzma, justificando a sua ausência. Mas dizer, prefeito, que a partir daqui nós temos uma missão de acompanhamento e uma missão
desse sistema funcionar de forma plena. Eu acho que está muito focado os objetivos da lei. Eu acho que existe uma construção que pode ser, a partir daqui, uma inovação e modelo até para outras referências de município, e nós faremos a nossa parte. Então, eu quero parabenizar todos os envolvidos, a equipe da URBS, as secretarias que nesses longos meses puderam, também com a assessoria do BNDES, na CN, trazer uma proposta que tenha uma condição sólida de fazer com que esse nosso transporte continue sendo referência. Acho que são dois objetivos que a lei trará e o serviço proporcionará um maior conforto, maior segurança aos usuários do transporte. Então, quero parabenizar o prefeito Eduardo Pimentel, também o nosso vice-prefeito Paulo Martins, que tem conduzido todos esses processos de forma responsável, transparente e maior lisura possível. É a primeira vez que a prefeitura lançará uma concessão na B3. Eu acho que isso é um salto muito grande para o município, em termos de transparência e segurança nesse processo. Então, eu quero saudar a todos os servidores presentes e também ao prefeito que conduziu esse processo até aqui. E daqui é uma nova fase. E a Câmara, com certeza, também fará uma nova audiência nesse modelo, após as 2 audiências que a Prefeitura já estabeleceu nos seus calendários. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Em nome da Câmara, a gente vai acompanhar e dizer um bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Serginho Posto, senhoras e senhores. Nós vamos ouvir agora a superintendente do BNDES, da área de soluções para cidades, Luciene Machado. Bom dia a todos. Vou pedir licença só para me deslocar, porque o objetivo aqui é, primeiro, não cansar os senhores, né? Mas depois passar as informações que já foram todas aqui exploradas nas mais diversas falas de uma forma mais estruturada. Essa apresentação com essa nova marca, né, bastante bonita e representando a nova fase, né, da rede de transporte de Curitiba, que agora chama SIM, Sistema Integrado de Mobilidade, vai ficar disponível para todos. Queria primeiro me apresentar, sou Luciene Machado, trabalho no BNDES há 28 anos, e nós lá no banco estamos muito felizes de ter tido a confiança da Prefeitura de Curitiba, prefeito Eduardo Pimentel aqui, todo o seu time, para, em conjunto com eles e todos os aqui que já foram citados, chegar ao momento de hoje, né? Eu prometo que são poucos slides e o objetivo, como eu falei, não é talvez trazer tantas informações novas, mas talvez assentar para vocês os principais pilares do que é um novo modelo, os passos que a gente percorreu até aqui e os próximos passos. Em primeiro lugar, como já foram todos citados aqui, eu diria que esse trabalho seria impossível sem o patrocínio direto, né, do prefeito, ele mesmo, mas sem dúvida do presidente Eugeni, da URBS, que é quem hoje gere o sistema e que vai continuar a fazê-lo nesse novo modelo e o faz de forma muito competente. Queria agradecer a equipe técnica da URBS, sem a qual seria impossível ter as informações necessárias e todo o diálogo para o aprimoramento, que todos eles querem também para o sistema, né? Não só nós, os cidadãos, mas também quem opera é o principal interessado no seu aprimoramento. E, claro, que o IPU, que a Ana Jaime, parceira de primeira hora do projeto, e certamente com esse olhar específico dedicado à mobilidade, para que Curitiba continue sendo vanguarda no transporte público do país, que é o que a gente imagina que esse modelo trará e vai consolidar. Eu não posso deixar também aí de perder pelo menos um minuto falando do consórcio de consultores que nos apoia, e muito mais do que nos apoia, ajuda a construir essa solução, liderado pela oficina, mas com a presença também, né, de outras 3 empresas, a Daxt, o Ailin, Heinz, Kirato e Maireles, pela parte jurídica. Eu queria agradecer as pessoas aí do Arlindo, do Flávio, do Augusto e todas as equipes das consultorias envolvidas. É um trabalho de grande porte, porque os senhores têm aqui em Curitiba um sistema complexo, um sistema de grande porte e um sistema que presta um serviço importante à população. Então, é preciso, sobretudo, muita responsabilidade
em propor modificações que visem melhorar esse sistema, né? O cronograma, eu acho que esse vale a pena olhar um pouquinho mais em detalhe. O presidente Eugênio já falou quando é que esse esforço começou, e dizer que, em geral, um projeto complexo como esse ele é feito de duas fases. Numa primeira fase, o objetivo é entender o sistema, fazer um bom diagnóstico, entender a demanda, porque aqui, no fundo, a gente quer que o sistema atenda esse tal de usuário, esse usuário que, depois da pandemia, foi embora, né? E não foi só aqui, né? Os senhores sabem que as principais capitais perderam 20%, 30% de usuários no seu sistema de transporte público, aqui em torno de 22% de 2019 para cá. E nenhum sistema pode ser bem sucedido se ele não tem qualidade, tempestividade, se ele não está próximo, se ele não é instrumental no deslocamento diário de todos nós. Então, o que esse modelo visa é isso. E isso também só se consegue se ele for pagável, se é tudo isso muito bonito, descarbonizado, mas a tarifa é muito alta, também não adianta nada, porque o usuário não vai para o sistema, ele busca alternativas, que foi o que aconteceu não só aqui, mas em outras cidades do país também, né? Uma vez que a gente tivesse assim uma boa visão do problema, né, ou do que precisaria talvez ser melhorado, ou pudesse ser melhorado, a gente foi para uma segunda fase, cujo objetivo é construir um modelo, os incentivos, quais são as melhorias que são possíveis de ser propostas, e cada escolha dessa é acompanhada de quanto custa, como fazer, como implementar, quanto tempo demora e quanto custa, para que os tomadores de decisão possam olhar para o benefício e o custo e tomar determinada decisão. Essa é a tal fase 2 que a gente hoje conclui, culminando na abertura da consulta pública. E eu queria chamar a atenção dos senhores para a importância desses 30 dias, que vão do dia 19 de outubro, 19 de setembro, que é o dia de hoje, até o dia 17 de outubro. Esses 30 dias são absolutamente cruciais. Nosso objetivo nele é não só fazer as 2 audiências públicas a que o prefeito já se referiu e garantir amplo acesso da população e de todos os interessados aos documentos e ao debate que vai acontecer presencialmente aqui nesses 2 dias, 1º e 15 de outubro, mas também que nós falemos mais a respeito do projeto, que a gente discuta mais todos os seus aspectos. É um projeto complexo, como é o próprio sistema integrado de transportes. Então, é preciso aproveitar bem esses 30 dias. E para nós, que estamos olhando a escolha de um parceiro privado, ou, como vocês vão ver, 5, né, no limite, porque serão 5 lotes de concessão, é claro que a gente também precisa aproveitar esses 30 dias para o que a gente chama de roadshow, que é expor para os investidores o projeto em maior detalhe, as características de cada um dos lotes, as apreensões, né, as vantagens, os pontos positivos e como é que nós mitigamos os riscos por parte desses investidores. Com que objetivo? Aquele que o prefeito disse e o Eugênio reforçou, né? E quando a gente chegar lá na Bolsa de Valores, lá na B3, aqui em janeiro de 26, a gente tem um leilão competitivo. É o leilão competitivo em que um licitante vai apresentar uma proposta com um desconto em relação à remuneração prevista em edital, que ali é o último momento da prefeitura e de todos nós, né, todos os usuários do sistema, de capturarmos valor de todo esse processo. Então, a gente não pode subestimar a importância dessa fase do roadshow e de prospectar investidores e de falar a respeito do projeto, que é o que faremos nos próximos 30 dias. Tudo dando certo, né? Como está dando até agora, nós vamos para a publicação do edital em novembro, e aí pelo menos esses 60 dias entre edital e leilão, e foi previsto, dado o período de transição e o conjunto de condições a serem implementados, né, de fato, para a assinatura do contrato, que até junho do ano que vem a gente consiga fazer isso. Está em curso, também como o prefeito falou, desde agosto, o período de transição da operação atual, que pode ter até 24 meses, mas os senhores percebem por esse cronograma que o objetivo é encerrar muito antes disso, né? Então, a primeira preocupação é garantir continuidade do serviço e um bom serviço. Segunda preocupação, atendida primeira, obviamente, fazer a transição para o novo conjunto de operadores escolhidos em leilão
aqui em janeiro de 26, conforme esse cronograma. Prometo que os próximos eu tento passar mais rápido. Aqui. Nos pareceu que era importante ter um slide que tentasse sintetizar os principais benefícios. Já foram todos dados aqui várias vezes, de diferentes formas, com diferentes números, né? Mas eu diria que a gente colocou em primeiro lugar a questão da frota sustentável, porque quando nós começamos as conversas com o URBS e PUC lá em setembro, um pouco antes até, em 2023, essa era a principal provocação. Será que nós não conseguimos aproveitar o vencimento da concessão atual, né, da rede de Curitiba, promover melhorias do sistema, entre elas uma parte importante da eletrificação da frota, que nos permitisse nos aproximar das metas do Plano Clima que a cidade tem? Essa foi a provocação. Essa foi a principal motivação do BNDES estar inserido nesse projeto. E o que nós conseguimos aqui, com parte do esforço de todos, foi promover essa entrada de 245 ônibus elétricos, como já falado aqui, situados nas canaletas, né, nos transportes de mais longo curso, onde os benefícios da introdução do sistema vão se fazer mais sentido. Não só na qualidade dos ônibus, são ônibus certamente todos com ar-condicionado, mas também como eles percorrem distâncias maiores, o volume de emissões evitadas em razão, né, da troca do ônibus a diesel pelo ônibus elétrico ali tem mais valor, tem mais impacto. Essa foi a razão para a escolha dessa alocação. Então, lá em 2031, 33% dos assentos oferecidos no transporte público de Curitiba já estarão servidos por ônibus elétricos. E a nossa expectativa, como os senhores acompanham, que essa é uma tecnologia em desenvolvimento, é que ao longo do tempo e ao longo desses 5 anos em que esses 245 ônibus serão colocados, o preço desses ativos, desse material rodante também diminua e nos permita, ao longo do contrato, ser mais ambiciosos na meta de eletrificação. Essa é a visão, né, da administração da cidade para esse objetivo, né? E o resto, né, o conjunto dos outros ônibus, ao final, com o aumento pretendido aqui da frota, Curitiba vai ter cerca de 1.230 ônibus, né? E os outros ônibus, hoje, a gente ainda tem ônibus padrão Euro 3 rodando, né? Então, a gente tem uma frota de idade média de 8 anos, mas a gente tem 42% da frota com idade acima de 11 anos. Então, qualidade também é melhor qualidade do material rodante, né? Material rodante mais novo, com ar-condicionado. Isso a gente acha que é um componente importante na atração do usuário de volta. E isso vai ser feito aqui, né? Todos os novos ônibus a diesel, ao final da concessão, serão Euro 6, ou seja, no padrão de menor emissão possível, e a maior parte deles, como eu falei, exceto comuns e microespeciais, terão ar-condicionado. Um outro ponto importante na percepção do usuário é a questão da integração temporal, que já foi dita aqui. Hoje, a integração no sistema ela é basicamente nos terminais. Existe alguma integração temporal, mas ela é muito limitada. Qual é o impacto disso? Muitos usuários, para poder se valer da integração, têm que se deslocar até terminais, quando isso não seria necessário se a integração fosse temporal. Entrou no sistema, durante um determinado tempo, com aquele único bilhete pago, ele consegue mudar, né, de trechos e ter acesso a outras regiões com uma única tarifa, uma única passagem. Isso a gente entende que é um outro elemento passível de capturar usuários de volta, e aqui na modelagem isso foi considerado. Em decorrência da frota sustentável, se pensou, é quase que inevitável se pensar como se fará a recarga desses ônibus, né? Então, temos aí 2 providências. Uma, certamente, uma parte dessa recarga vai acontecer nas garagens, no período da noite, e aí a cargo de cada um dos operadores nos 5 lotes está a construção desses terminais de recarga dentro das garagens. Mas não é possível fazer isso só com a recarga à noite nas garagens. É preciso também ter eletropostos públicos para fazer essa recarga durante o dia, obviamente de forma
bem pensada, né, fora dos horários de pico, para que a gente também tenha isso feito de forma otimizada, inclusive do ponto de vista do consumo de energia, né? E por isso vão ser construídos 2 eletropostos públicos nesse momento, e esses eletropostos vão ser compartilhados por todos os 5 lotes, tá? Já falei das infraestruturas de recarga, e o presidente Eugênio também já falou do quanto é importante uma outra dimensão do transporte público, que é o acesso a ele, que se dá via as estações, por exemplo, né? Então, uma parte do estudo se dedicou a fazer um diagnóstico sobre essa infraestrutura nas estações, detectou a necessidade de construção de 16 estações tubo e também de melhorar, né, a conservação, a manutenção das estações existentes. Isso era uma atribuição da URBS e no novo contrato passará a ser de atribuição dos operadores dos blocos aí do BRT, tá? Como a gente vai mostrar aqui adiante, tá? Então, acho que já falei, a ideia era consolidar aqui os principais benefícios. As linhas a serem eletrificadas, como eu falei, são os lotes de BRT, propriamente. A gente fez questão aqui de listar. Esse material vai ficar todo com vocês, né? E, além, então, dos 2 blocos de BRT que vão contar com essa eletrificação, haverá outros 3 lotes, aí numa concepção de alocação regional, né? Ao invés da gente ter um outro tipo de alocação aqui, né? Vamos ter 3 lotes diferentes, né? Norte, Sul e Oeste, tentando gerar também entre os operadores que vão ser escolhidos para cada um desses 3 lotes algum tipo de especialização na prestação do serviço, tá? Então, para resumir, 2 lotes no sistema estrutural, né? Os ônibus que rodam nas canaletas, basicamente, e aqui no sistema regional outros 3 lotes. Uma parte da modelagem se dedica a isso, né? Como conformar lotes, como garantir que esses lotes sejam atrativos para a iniciativa privada em cada desses casos, tá? Tudo isso vai estar descrito no material da consulta pública. Para resumir, o que fica, né? A primeira pergunta que surge é, tudo bem, mas o que fica do ponto de vista da prestação do serviço a cargo da URBS, a cargo do município, né? E o que fica transferido, delegado como obrigação para os concessionários. E aí varia um pouco a depender dos lotes. No subsistema estrutural, que são os 2 lotes de BRT, né, a gente tem basicamente, né, a disponibilização da frota, a operação dessa frota, a recarga, né, tanto nos eletropostos quanto nas próprias garagens, e a conservação e manutenção das plataformas, enfim, das estações tubos e estações elevadas dos terminais. Queria frisar que, assim como... Por favor. Só pedir atenção dos demais para a nossa apresentação. Desculpa. E prometo ser mais rápido para também contribuir aí com essa meta, mas só frisar que também do ponto de vista não só desse lote estrutural como do outro lote, o município, via URBS, continuará fazendo aquilo que faz com competência, que é planejamento operacional, gestão, fiscalização do sistema, operando toda a habilitagem. Então, a população também pode ter tranquilidade de que não mais serão 3 grandes operações privadas geridas pela URBS, serão 5 no limite, né? Mas contarão com esse olhar público, do interesse público ali na gestão diária das operações. Isso tudo vai permanecer, tá? Nos lotes regionais, aí já muda um pouco, porque os eletropostos públicos, eles ficam de obrigação dos concessionários dos 2 BRTs. Então, aos concessionários dos regionais cabe só a infraestrutura de recarga nas garagens, a frota, a operação do serviço, e ao município, via URBS, as mesmas tarefas que eu me referi anteriormente, tá? Em geral, quando a gente fala de uma concessão que traz benefícios e traz novo material rodante, todo mundo quer saber o valor do investimento, né? A gente resolveu fazer um pouquinho o contrário aqui e começar com o valor da operação, que em geral essa é uma métrica que ninguém tem muita visibilidade sobre ela, né? De que para operar um sistema como esse, vão ser gastos, nesses 15 anos, que é o novo período da concessão, mais de 12 bilhões de reais. Então,
tão importante quanto saber qual é esse material rodante, quando ele vai ser incorporado, a que preço ele vai ser pago, se é diesel, se é elétrico, é também ter um bom planejamento do sistema para que essa variável aqui não saia do controle. Isso tudo ajuda a manter a tarifa, né, no nível pretendido, isso ajuda a minimizar o subsídio necessário para fechar as contas do sistema. Então, esse é um tema importante. E do ponto de vista dos investimentos, né, são previstos, nesses 15 anos, mais um ano de transição, cerca de 3,7 bilhões de reais em investimentos. A gente listou aqui, basicamente, os investimentos, né, que compõem esse 3,7 bilhões, e eu queria destacar que existe uma parte desses investimentos, que a gente chama CAPEX, né, que é o custo de capital fixo, né, que são os investimentos, basicamente aqui, o material rodante, uma parte importante a cargo desses atores privados que vão ser selecionados, 2,9 bilhões a serem feitos ao longo da concessão, e existe uma parte, exatamente porque a prefeitura tem essa meta de que a tarifa para o passageiro seja pagável, não aumente com o tempo, a prefeitura está subvencionando, ou seja, ela está pagando por uma parte desses investimentos que os privados vão ter que fazer. Então, a frota elétrica, os eletropostos públicos de recarga, eles vão ser pagos pela prefeitura. E é esse valor que compõe esses quase 800 milhões que estão ali colocados. Tá? Claro que para fazer isso, a prefeitura está vendo a possibilidade, tá, em tratativas avançadas, em tomar crédito para fazer isso de forma adequada, uma taxa de juros adequada, compatível com a amortização desses investimentos durante o período da concessão. Tá? Um ponto que foi citado aqui, e eu também queria assim, agradecer muito, né, à Câmara de Vereadores, que recebeu rapidamente e tão aceleradamente aprovou a Lei do Transporte Público, porque com aquele nível de investimento sobre os atores privados, não era mais possível ficar com o sistema de pagamento desses operadores como se tinha antes. Não é que ele fosse ruim, não, gente. Mas é porque aqui vai se exigir desses operadores compromissos adicionais, por exemplo, na aquisição dos ônibus a diesel, que perfazem aqueles mais de quase 3 bilhões de reais, né? Então, é esperado que esses operadores tenham que recorrer ao mercado financeiro. E aí, o financiador vai querer garantias de que esses financiamentos vão ser pagos. A prefeitura, sensível a isso, trouxe uma adequação no que hoje é a estrutura de pagamentos vigente para o sistema. Essa que vocês veem aqui é a situação atual. Vocês conhecem o Fundo de Urbanização de Curitiba, é por intermédio deles, com a consolidação desses valores, né, o subsídio que o município paga, o subsídio que o Estado paga e a própria arrecadação tarifária, que se faz a remuneração dos concessionários. Tá? O que se fez foi se introduzir essa camada extra de garantias para esses pagamentos, o que é fundamental, de novo, olhando para a capacidade de financiamento desse material rodante. E por que isso é importante? Porque se tiver financiamento, o custo que esse material rodante entra no sistema cai. Então, é por isso que se persegue essa estrutura de garantias, e essa estrutura de garantias aqui veio através de uma conta específica que vai canalizar as cotas-parte do Fundo de Participação dos Municípios. Aqui o município de Curitiba tem direito. Para vocês terem uma ideia, isso talvez para o ano de 2025 seja da ordem de 590, 600 milhões de reais, ou seja, é um fluxo importante que vai ser dado em garantia para a manutenção do pagamento ao concessionário. Com isso, o financiador desse concessionário tem um conforto extra na concessão desse financiamento. Tá? Isso não significa que a prefeitura vai ter valores bloqueados, nada disso. Isso significa que, havendo alguma dificuldade em pagar este concessionário, o contrato deflagra automaticamente o pagamento via recursos que vêm desse colchão de garantias, vamos dizer assim. Tá? Isso é uma providência fundamental para garantir o sucesso aqui de todos os investimentos que a gente está falando, a nosso ver. Tá?
De forma geral, a gente não quis aqui repisar em detalhes todos os elementos, e eu não vou, prometo, repisar nada que eu já tenha falado, só queria dizer que temos aqui uma evolução contratual pretendida com esse modelo muito grande em relação ao modelo anterior. E, de novo, não vai nenhuma crítica ao modelo anterior. Ela é uma consequência natural da maturidade que o URBS e os operadores e o sistema hoje já tem, então a gente consegue dar um salto de qualidade no conjunto de contratos que vai reger essa nova concessão. Tá? Curitiba é um paradigma para o país, sim, em termos de licitação de transporte público. É desse tamanho o movimento que o prefeito Eduardo Pimentel está fazendo aí no dia de hoje. Né? Um outro elemento, já falei sobre melhorias no mecanismo de remuneração agora há pouco, né? Queria falar só um pouquinho sobre o sistema de gestão da qualidade, dado que essas boas práticas socioambientais, a gente vai ter 2 slides depois para falar delas. Né? Ali é uma coisa bem importante para a gente. Uma concessão, ela precisa, com os elementos de PPP, como o prefeito gosta de dizer aqui, né? Porque tem essa participação decisiva do poder público na sua viabilização, uma concessão ela precisa ser medida por nível de serviço. Ela não pode ser medida por obra. Ela não pode ser medida só por compra de ônibus. Ela precisa ser medida, sobretudo, por qualidade de serviço entregue ao usuário. A gente acha que se a gente não fizer esse link entre remuneração do concessionário e percepção de qualidade pelo usuário, esse ideal de trazer o usuário de volta é só um sonho. Então, aqui vamos ter um conjunto de indicadores que a URBS vai gerir durante o tempo dessa concessão. São pelo menos 9 indicadores que conversam com a satisfação do cliente, com a tempestividade, a responsividade da frota, a confiabilidade da frota, número de intercorrências, vários indicadores que têm os seus pesos. Esses indicadores são apurados com alguma frequência, deles resulta uma nota, e essa nota, se insuficiente, ela pode representar um desconto de até 3% na remuneração do concessionário. Isso para nós é uma forma de alinhar interesses. Estão me dizendo que o tempo acabou, então só vou colocar mais esse elemento que a gente fala, né? Descarbonização, o que isso significa? Isso significa, na evolução que a gente está imaginando aqui, né? do Euro 3, 4 para o Euro 6 e na introdução da frota elétrica, menos de 202 milhões de litros de diesel nesses 15 anos, significa pelo menos quase 20% de redução de emissões e de material particulado, de monóxido de carbono. E, por último, dizer para vocês aonde estão essas coisas, né? Onde está todo esse sonho, né? Essa construção que eu falei. E isso está consubstanciado numa minuta de edital para licitação, minuta de contrato, todos os seus anexos, os estudos técnicos para que todo mundo interessado possa avaliar. E nesse site, no site da URBS, mas vai ter links em outros sites da própria prefeitura para que vocês possam acessar esse material. E essa consulta pública, como eu falei anteriormente, está acontecendo a partir de hoje até o dia 17 de outubro. Obrigada. Senhoras e senhores, Luciano Machado, superintendente do BNDES na área de soluções para cidades. Obrigado pela apresentação. Nós teremos, a partir de agora, nós iremos abrir para a imprensa, para que realizar suas perguntas. É uma sexta-feira movimentada aí na cidade de Curitiba, bastante vibrante a nossa cidade. Então, nós pedimos, por gentileza, que as perguntas sejam objetivas, ok? Para darmos sequência nas agendas de todos. Nós temos a sequência aqui que eu vou falar agora. Dê o seu nome para as perguntas. Nessa sequência, pedimos que os jornalistas fiquem aqui na frente, por gentileza, para a gente agilizar esse processo. Então, do Jornal Diário, tem pergunta, da TV CI, da TV Evangelizar, do Jornal Gazeta do Povo, da Band News, da RPC, JPA Notícias e CBN. Então, pedimos, por gentileza, que venha aqui na frente da fita, ali, primeiramente, o Carlos Souza, do Jornal Diário, que irá fazer, então, a sua pergunta. Não? Não está conosco. Vamos para o próximo, então, por gentileza, Alisson Moura, da TV CI. Temos um microfone aqui com a nossa equipe. Fique à vontade.
Bom dia a todos da mesa. A minha pergunta se destina também ao prefeito, ao presidente da URBS. No final do dia, tudo que a população que usa o transporte público quer é um ônibus de qualidade, uma tarifa justa, que já fala que vai permanecer, e com relação ao tempo, né? Hoje nós vemos muitas filas, muitas pessoas aguardando nos terminais. O que vai ser feito para que o tempo esteja certo também, para que esse usuário do transporte público saia satisfeito com essa tríplice que o prefeito destacou? Obrigado pela pergunta. É por isso que a integração temporal ampla é tão importante nesse momento, para que o usuário possa fazer a integração em qualquer ponto que o ônibus para na cidade de Curitiba. Então, esse é o principal ponto da melhora no tempo e trazer novamente o usuário para o transporte coletivo da cidade. Geni. Exatamente, prefeito. Essa integração evita com que as pessoas tenham que se dirigir a um terminal físico para poder fazer a integração. Então, na metade do caminho, ela pode descer do ônibus, embarcar em outro ônibus e seguir a sua viagem e chegar antes em casa. Também estão previstas novas rotas e frequências de ônibus também dentro da programação do transporte. Então, tudo isso vai ser analisado. Nós temos já esses dados e já fazemos e continuaremos fazendo essa evolução. Na sequência, nós convidamos o jornal Gazeta do Povo com a jornalista Ana Paula Pickler. Bom dia a todos. A minha pergunta também é sobre a integração temporal. Ela vai começar a funcionar assim de imediato com a nova concessão, ou ela tem um prazo para ser colocada para funcionar? De imediato. Vai começar assim que assinar o contrato e entrar o novo operador do sistema, os novos operadores, a integração de imediato. Vale lembrar que nós temos feito alguns avanços, como foi na Rua Barbosa, a integração temporal ali, né, integrando principalmente o leste-oeste, o eixo Marechal com as linhas troncais, e até o fim do ano nós vamos fazer a integração ainda nesse contrato com a Carlos Gomes, então imediatamente. Respondida na sequência, então, da Band News, Bárbara Rames. Está conosco? Então, nós damos sequência aqui com Emanuel Perim, da RPC. Oi, gente, bom dia. Gostaria de perguntar para o presidente da URBS, até, presidente, peço licença para fazer um parênteses de um outro assunto aqui que tem repercutido, que é com relação àquele cálculo da... Frisar que nós tivemos uma queda de energia, alguns dados foram afetados e foram corrompidos, e nós informamos os órgãos de controle, fizemos as correções de sistema e sistemas de proteção já prontamente, informamos o Ministério Público recebeu todas as informações, tanto que arquivou o processo já nessa semana, semana passada, inclusive, não essa semana, e todos os sistemas estão operando normalmente. Esses dados que foram perdidos não causaram nenhum problema, porque os dados foram publicados anteriormente. Então, todos os dados que haviam sido corrompidos foram recuperados e estão publicados novamente. Nós fizemos uma abertura do procedimento administrativo disciplinar para fazer avaliar e ver qual foi a responsabilidade, avaliar a responsabilidade e o que ocorreu para que isso acontecesse, mas já está tudo resolvido. Na sequência, então, Marcos Batista. Bom dia. Eu apenas me apresentei, mas vou fazer uma pergunta como usuário. É muito comum ouvir do motorista, nos feriados, nos sábados e domingos, que eles rodam com os ônibus vazios. Esse sistema novo vai diminuir o número de ônibus vazios ou vai atrair o usuário que hoje não usa o sistema? As duas coisas. O ideal é, cada vez com as integrações fortalecidas, as novas linhas que a nova concessão vai trazer, a integração temporal é diminuir, otimizar cada vez mais a utilização dos ônibus no fim de semana, todos os dias, mas principalmente no fim de semana, e com isso diminuir
também ônibus que estejam eventualmente obsoletos. Lembrando, até não falei na entrevista coletiva, que aos domingos nós temos a tarifa meia, que foi a primeira ação minha como prefeito da cidade, que tem sido muito bom, que aumentou em quase 40% a utilização pelas famílias aos domingos e feriados. Vou comentar com uma outra. É muito comum hoje você ser abordado no interior dos ônibus por vendedores. É uma agressividade, pedintes, vendedores, e às vezes a gente sente que o motorista está incapaz de poder resolver essas coisas. E é proibido, né? Esse comportamento é apenas do usuário mal educado ou é uma preocupação? É uma preocupação permanente. Nós temos fortalecido os nossos fiscais nos terminais e dentro dos ônibus. Importante reforçar que a fiscalização também vai aumentar, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoar, mas todos os 162 ônibus que nós trouxemos esse ano, todos com câmeras integradas. E a previsão, é claro, todos os próximos ônibus, toda a renovação da frota será com câmera integrada, com a muralha digital, para evitar justamente isso. E também qualquer forma de assédio. Muito bem. E, por fim, a pergunta do Johan, da CBN. Não está? Johan. Passou a vez, ok. Então, tem mais alguém? Não. Então eu quero, obrigado à imprensa, principalmente, o papel da imprensa é muito importante nesse momento para tirar dúvidas, levar informação com qualidade, credibilidade, para tirar qualquer ruído de informação que possa haver com a população da cidade. Vamos utilizar os canais das redes sociais da Prefeitura para informar a população com qualidade e transparência também. E agradeço muito. Obrigado a todo servidor da Prefeitura que trabalhou. Quero, em nome, Eugênie, seu e da Ana Jaime, principalmente, a todos que trabalharam com muita força para que isso acontecesse. Então, o meu abraço, meu e do Paulo, o vice-prefeito, e agradecer o BNDES e as empresas contratadas. Lutamos bastante, trabalhamos bastante e estamos numa nova fase. Nós só vamos parar quando a nova concessão estiver em plena atividade aqui na cidade. Muito obrigado, bom dia. Obrigado,